Meus irmãos, bom dia, boa manhã de sábado para vocês, que Jesus abençoe sua vida. Eu quero aproveitar esse tempo aqui para te convidar a consagrar sua vida ao Senhor, dedicar ao Senhor um tempo de oração e meditar também na palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Lamentações capítulo 3, eu quero ler alguns versos desse texto, textos que falam a respeito da bondade, da misericórdia do Senhor sobre nós hoje, nessa manhã. Então, nesse tempo, tenha a sua fé alimentada e firme a sua vida em Jesus Cristo, que é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida, e ainda que venham tempestades sobre nós, permanecemos de pé, porque estamos edificados em Cristo. Eu quero ler primeiro o verso 1 do capítulo 3 de Lamentações, que diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu não sei se você na infância já apanhou de vara, e eu me lembro de algumas vezes ter apanhado de vara. Lá em casa o mais comum era a correia, o cinto, mas algumas vezes apanhei de vara, principalmente aquela que quando você passa rápido assim, corta o vento, né, faz aquele barulhinho. É aquela lá, todo mundo treme quando escuta o barulho. E imagina só, se vê o pai e uma mãe, que a gente sabe que ama, e vê-los com uma vara na mão vindo para cima da gente, já é um motivo de terror para qualquer criança, ou pelo menos era para mim. Imagina só ver Deus com a vara na mão. Se Deus é todo poderoso, se Deus é soberano, se Ele governa sobre todas as coisas, imagina só alguém que viu Deus com a vara na mão. É isso que o profeta Jeremias está dizendo que viu. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias foi um homem que profetizou ao povo de Israel em um contexto difícil, dizendo que se o povo não se arrependesse, Deus traria sobre o povo disciplina. E aconteceu que o povo pecou contra o Senhor, continuou no pecado, e ele que escreveu o livro de Jeremias, escreveu também o livro de Lamentações, porque de fato ele viu a disciplina de Deus vindo sobre o povo. Jeremias passou dias difíceis, ele viu a cidade sendo tomada pelo inimigo, destruída pelo inimigo, ele viu homens sendo mortos e o povo sendo levado como escravo para a terra da Babilônia. E aí, nesses dias, com lágrimas nos olhos, ele que é conhecido como o profeta chorão, escreveu dizendo: Eu vi a aflição pela vara do furor de Deus. Mais para frente, no verso 18, Jeremias diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Tantas dificuldades vieram sobre Jeremias e sobre aquele povo, a ponto dele dizer: Já pereceu minha glória e já pereceu a minha esperança no Senhor. Talvez nesses dias de muitas aflições, de muitas notícias difíceis, de impactos na saúde, impacto na economia, talvez o nosso coração por um momento chegue a provar das palavras de Jeremias dizendo: Já pereceu a minha glória e a minha esperança no Senhor. Todas as vezes que o povo de Deus é enfraquecido pelas circunstâncias e tem a sua fé enfraquecida pelas circunstâncias, o Senhor, que é o dono da igreja, o dono do povo, ministra sobre o seu povo esperança. Deus tem nessa manhã para mim e para você uma mensagem de esperança. Ele quer renovar a nossa fé e Ele quer voltar os nossos olhos, ou melhor, ajustar o nosso foco para Ele, para que nós percebamos quem é o Senhor. Um teólogo diz assim: por vezes, no meio das aflições, nós olhamos para Deus como um homem que vê uma imagem tendo os seus binóculos do lado contrário, olhando pelo lado contrário. E ele percebe um Deus distante, bem pequeno. Na verdade, que nós vemos Jeremias fazendo no capítulo 3, e os profetas fazem isso. O teólogo diz: leia os profetas, porque eles viram o binóculo, viram o telescópio e nos fazem ver Deus da maneira correta. E aí nós percebemos, mesmo nas aflições, um Deus perto de nós e grande, que governa sobre todas as coisas. Nesse contexto, dizendo: Já pereceu minha glória e a minha esperança no Senhor, Jeremias começa a perceber que existe algo acontecendo muito valioso que até então ele tinha negligenciado. Olha o que ele diz: As misericórdias, verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Muitas vezes nos alimentamos daquilo que tira a nossa esperança, quando deveríamos nos encher e exercitar a nossa memória naquilo que traz esperança para o nosso coração. Exemplo, você pode ficar o dia inteiro vendo o jornal com as notícias
a todo vapor, tirando sua esperança, ou você pode ter equilíbrio e sim se informar bem, mas se encher da palavra de Deus, se encher da palavra que gera fé no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Perceba, ele olha para Deus e percebe que diante de Deus nós somos pecadores e nós deveríamos ser consumidos por esse Deus, mas se nós não somos consumidos pelo Senhor, é porque Deus tem misericórdia quando lida com a gente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E mais, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. É o que diz Jeremias, porque ele percebe que, mesmo que estejamos vivendo dias difíceis, naquele tempo ele estivesse vivendo dias difíceis, ele estava vivo. E se ele estava vivo naquele dia, e se nós estamos vivos nessa manhã, só existe um motivo. Deus renovou sobre nós as suas misericórdias nessa manhã. Deus renovou sobre Jeremias as suas misericórdias naquela manhã. A bondade de Deus se manifesta a nós em dias difíceis. E quando nós chegamos a dizer que já pereceu a nossa glória e a nossa esperança, o que Deus faz conosco é renovar sobre nós as suas misericórdias. Suas misericórdias não têm fim. Todas as manhãs Deus renova misericórdia sobre os homens, sobre os justos e os injustos, sobre aqueles que creem e sobre aqueles que o rejeitam. Deus renova sobre nós as suas misericórdias. E ele termina dizendo: grande é a tua fidelidade. Fidelidade, aliança. Deus assumiu um compromisso de estar conosco, de cuidar de nós. Não que nós merecêssemos essa aliança, mas Ele estabeleceu aliança conosco em Cristo Jesus. E Jesus disse: eu estabeleço com vocês uma nova aliança no meu sangue. E Ele deu para nós algumas promessas. Por exemplo, no mundo vocês vão sofrer aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi o Senhor Jesus que venceu o mundo, que nos mandou ter bom ânimo diante das aflições. Ele também disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui e aí com você. Jesus está conosco, Ele prometeu, Ele cumpre suas promessas. Grande é a sua fidelidade. Verso de número 24, e 25 e 26. O profeta diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Já pereceu a minha esperança no Senhor, mas agora, diante da revelação de que Deus renova misericórdia sobre ele e de que Deus é fiel ao profeta, ele diz: a minha porção é o Senhor, por isso esperarei nele. A esperança foi renovada no coração do profeta. E ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando nós não entendemos o caminho das coisas, quando nós não compreendemos os planos de Deus com cada uma dessas adversidades que estão diante de nós, nós podemos crer na palavra do Senhor que diz que assim como o céu tem o da terra, os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. E quando nós não entendemos, bom para nós é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, confiando no Senhor, confiando na fidelidade do Senhor, esperando pela manifestação da sua salvação, esperando por Ele. Eu queria te convidar então, nesse momento, a fechar os seus olhos. Eu vou orar por alguns motivos. Eu vou orar pelo nosso país, pelos governantes do nosso país. Eles foram instituídos por Deus, é o que diz o livro de Romanos. Presidente da República, ministros, governadores, prefeitos, vereadores, instituídos por Deus. E nós precisamos orar por eles. Nesse momento, devemos nos unir em oração para que Deus os abençoe, porque ao abençoá-los, seremos nós também abençoados. Quero orar pelos profissionais da área de saúde, porque eles estão sendo expostos para tratar da população, enquanto a população está sendo resguardada em casa. Que Deus os abençoe. Profissionais de segurança pública, polícia militar, guarda municipal, polícia civil, polícia rodoviária federal, os nossos bombeiros, nós vamos orar por eles. Quero orar pelas suas finanças, dias de recessão, dias de grande impacto no comércio, em especial para os pequenos empresários. O nosso Deus é Deus provedor e Ele não vai nos desamparar nesses dias. Creia na fidelidade do Senhor ao sustentar a sua vida e a sua casa. Eu quero orar pela Igreja de Cristo, para que Deus nesses dias levante a sua igreja em oração e te convoco amanhã, dia 22 de março, dia de jejum e oração,
E nós levantaremos um clamor nos nossos cultos de 11 horas da manhã e 19h30. Você podia tirar um tempo de jejum e consagrar sua vida ao Senhor? Eu quero também te convidar a orar pelas nações, porque nós cremos em um Deus que pode estender a mão e cessar toda e qualquer praga, toda e qualquer peste, toda e qualquer pandemia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, pelas misericórdias renovadas, pela esperança renovada no nosso coração, através, Deus, da ministração da tua palavra ao nosso coração. Assim, Deus, nós declaramos que confiamos no Senhor, nos teus propósitos e que cremos no teu cuidado sobre nós. Oramos, Deus, nesse momento por esses motivos citados aqui e pedimos, Deus, para que cada um deles seja atendido pelo Senhor de acordo com a tua boa vontade. Oramos, Deus, pela tua igreja, por um avivamento em nome de Jesus, pelas famílias, por proteção da saúde, por aqueles que estão em grupo de risco, idosos, crianças, pessoas com dificuldade, com problema respiratório, com baixa imunidade. Oramos por profissionais na área da saúde, oramos, Deus, pelos governantes da nação, oramos, Deus, pelas nações, oramos, Deus, para que nesses dias possamos ver a manifestação da tua misericórdia, da tua bondade sobre nós. Assim, Deus, nós te bendizemos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Bom sábado para você, que Jesus te abençoe, que Jesus renove sobre você a esperança. E você, se quiser, deixa aqui nos comentários um pedido de oração, que nós da equipe pastoral da 8ª Igreja estaremos orando por cada um de vocês. Que Jesus te abençoe.